Fala aí galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais um lançamento da Motorola, o Motorola Edge 30. Vocês devem estar pensando aí, pô Rodrigo, mas já não lançou o Edge 30? Não, a Motorola lançou o Edge 30 Pro. Ano passado eles tinham lançado, sim, juntos, o Edge 20 e o Edge 20 Pro. Testei os dois aqui no canal também. Dessa vez eles lançaram só o 30 Pro. Não tinha sido anunciado ainda este cara aqui, o Motorola Edge 30. Aliás, eles lançaram o Edge 30, o G82, o G62, o G42 e um E32. Obrigado, Motorola, me convidaram para o evento. Fui lá em São Paulo, um evento presencial que há muito tempo não participava. E participei do lançamento desse cara aqui, aliás, com um show sensacional de Ana Vitória. Espetáculo, valeu Motorola pelo convite e hoje a gente vai começar a fazer análise a partir de hoje. Se você não é inscrito no canal, por favor, clica no botão aí, porque se inscreva, que a gente vai fazer unboxing. Hoje eu vou fazer um unboxing para vocês. Vou fazer um pequeno teste de foto e vídeo, vai ser curto, certo? Depois, quem está acostumado com o canal, eu venho trazer um vídeo falando só das câmeras, mostrando só as câmeras e depois venho falar da opinião, como é que tá a bateria, essas coisas. Hoje é para você saber quais são as especificações do produto e a gente vai abrir a caixa juntos, beleza? Para ter experiência de saber o que vem, o que tem e como é que é por dentro da caixa, o que tem na caixa. Bom, introduções feitas, cá está a caixinha do Motorola Edge 30. Já falei que o Edge 30 Pro já tinha sido lançado. Aqui em cima a gente tem a tecnologia que a Motorola lançou há algum tempo, que é o Red 4, que dá para você ligar ele aí no Red 4 PC ou numa tela com cabo ou sem cabo. Smartphone 5G, estão vendo aí que é 5G, quase todos os dispositivos da Motorola lançados agora são 5G. Então este cara aqui não é diferente, a Motorola tem investido muito na tecnologia 5G, basicamente quase todo o produto deles, até os mais baratos. Não é o caso desse cara aqui, não é um cara tão barato assim. Aliás, vou comentar nesse vídeo a categoria do cara. Onde é que ele se encaixa? Vocês vão, enfim, tem opiniões diversas, mas eu digo para vocês que a Motorola tem ouvido os usuários. Muitas coisas melhoraram nesse cara aqui, embora eu sei que vocês vão reclamar de algumas coisinhas. É um telefone 5G com bastante coisa, mas eu sei que vocês vão reclamar de alguma coisa. Vamos seguir. Ó, caixinha tá aqui então, 5G, Red 4, que dá para você espelhar a tela do seu dispositivo na TV, com cabo, sem cabo, no computador. Caixinha aqui na parte de trás. Uma coisa muito legal aqui, ó, vocês estão vendo? Chipset, ou processador que vocês gostam de chamar, da Qualcomm, tá? A gente já vai falar dele já. Dispositivo tem áudio Dolby, então Dolby Audio aqui. Então, já viram que tem bastante coisinha. Bom, vamos abrir a caixinha. Já dei aquela deslacrada básica aqui, ó. Vamos abrir junto, ó. Olha o bichinho aí, no plastiquinho. Ele vem com a capinha, tá, ó. Ele já vem no case. Vamos tirar aqui? Vamos tirar, cuidado. Vou deixar ele aqui por enquanto e vamos ver o que tem aqui na caixa. Ah, tem aquele cheirinho, ó. Nem sabia, a Motorola nem fala mais no lançamento, mas quando eles começaram a fazer isso, acho que foi no G100, se eu não me engano, foi no Motorola G100, eles avisaram sobre a fragrância. Esse cheirinho fica por algum tempo no dispositivo e na caixinha, né? Ó, vamos lá. Vamos puxar aqui e ver o que tem aqui. O que vem aqui? Já que já vimos que ele vem na case, aqui tem uma mini caixinha com um conheça o seu Motorola Edge. Então aqui tem todas as especificações de onde fica cada coisa, tá vendo? Sensor de proximidade, alto-falante, microfone. É bom quem não saca muito ver as coisas. Ó, já tem informação aqui que a gente tem um leitor de impressão digital na tela. Enfim, aqui tem a chavinha para abrir o chip, para você colocar o chip da operadora. Chip 1 ou chip 2, tá vendo? Vou falar sobre isso aqui também já. E aqui a gente tem informações de segurança e tal. Então, isso aqui é a primeira coisinha que vem. Aqui na caixa restou mais os acessórios. Vamos ver aqui o primeiro. A Motorola manda tudo ainda, uma das únicas empresas aqui do Brasil. Continua mandando tudo na caixinha. A gente tem o kit de fone de ouvido. Então dá para ver que é aquele fone de ouvido tradicional que a Motorola vem mandando. Tá? Esse fone de ouvido aqui, ele não é P2. Então já dá para imaginar que o cara aqui não deve ter saída P2, né? Então, ó, fonezinho de ouvido padrão Motorola. Já tem se tornado padrão há algum tempo esses fones de ouvido deles aqui. Fone de ouvido básico, tá? Padrão USB tipo C.
e um kitzinho com borrachinhas extras para você trocar se o seu orifício do seu ouvido aí, né, for maior ou menor, você troca a borrachinha do fone para ficar de um tamanho melhor para você. E que mais? Temos um cabo aqui, então tem um kitzinho aqui que vem cabo carregador, cabo que numa ponta é USB tipo C e na outra ponta aqui é USB tipo A. Então USB-A que vai na ponta do carregador e aqui que vai no seu smartphone USB tipo C. Mas aqui na caixa tem o carregador, como eu disse, a Motorola manda, continua mandando. A Samsung tirou, né, Samsung? Ó, carregadorzão, 33 watts de carregamento, tá vendo, ó? 33 watts, o reflexo estava dificultando o foco. Carregador da Motorola, então, com 33 watts, carregador Turbo Power, para encaixar aqui o USB tipo A e a outra ponta USB tipo C. Carregador padrão nacional, obviamente. E restou mais nada aqui na caixinha, tá? Mas o mais nada é bastante coisa. Então, vem fone de ouvido, vem o cabo, que toda empresa manda cabo, até a Apple manda cabo, né? Mas geralmente a galera não tá mandando nem fone mais e não tá mandando nem o carregador, tá? E em alguns casos tiraram só o fone, o S20 FE, né? Não tiraram o carregador, mas tiraram o fone. Esse vem tudo. Enfim, o aparelho tá aqui, ó, no plastiquinho ainda. Vamos tirar do plástico, ó, no plástico vocês já estão vendo ele, muito bonito, ó. Essa é a traseira do Edge 30 da Motorola com plastiquinho, né? Traseira com plástico. Vamos tirar ele do plástico porque tem um negócio interessante aqui que a Motorola fez começou a apresentação lá em São Paulo desse produto falando sobre isso. Então vou tirar do case, ó. Esse aqui é o casezinho de TPU, casezinho normal, aquele padrãozinho baratinho que vem. E esse, vamos tirar aqui o plastiquinho que cobre a tela também. A gente já vai falar dessa tela. A Motorola fez a propaganda em cima desse cara de ser o smartphone 5G mais fino do mundo, tá? Ele é realmente muito fino. Ele tem 6,79 milímetros aqui de lado, nessa lateral. 6,79 milímetros. Cara, não dá nem 7 milímetros, então, e ele tem 5G, por isso a Motorola diz especificamente o smartphone 5G mais fino do mundo. Ele é fino e não é pesadão, tá? Ele pesa 155 gramas. Ó, vamos dar uma olhada aqui, olha a telona do bicho desligada, aqui é onde fica a câmera frontal, a gente já vai falar de todas as especificações. Por enquanto, o bichinho está desligado aqui, eu vou pegar, vou ligar ele, vou voltar o meu backup aqui puxado do meu último smartphone que eu estou utilizando. Mas essa aqui é a lateral do produto, ó. Vocês estão vendo que a gente tem o botão de ligar aqui, né, na lateral direita, liga, desliga, o botão de volume para cima e para baixo. Na traseira aqui, não consegui deixar minha marca de dedo ainda, incrivelmente. A gente tem as câmeras, pessoal. O flash, né, tem Dual LED ali, vocês estão vendo? E interessante dizer para vocês, a gente tem 3 câmeras aqui, né? Essa aqui de baixo é uma câmera só para profundidade de campo, então ela não vai fazer foto, é para ajudar naquelas fotos com desfoque. E a gente tem 2 câmeras aqui de 50 megapixels, ó. Vou aproximar mais para vocês terem uma ideia, olha só. 50 Ultra Pixel OIS. São 2 câmeras de 50 megapixels, 2 câmeras, uma principal e uma ultra grande angular, que faz 2 funções. Tá? A câmera principal aqui é uma câmera principal de 50 megapixels f1.8 e você tem uma câmera grande angular também de 50 megapixels com autofoco. O que é, por isso que ela faz 2 funções, ela é a câmera principal de 50, câmera ultra wide de 50. Então, naquelas fotografias suas para pegar muita coisa, você não vai ter uma câmerazinha simples de 12 megapixels. Desse lado eu sempre protejo. Eu gosto de câmera de 12, mas uma câmera grande angular de 50 é muito bom, porque você vai conseguir muito mais detalhe quando vai fotografar cidades históricas, paisagens que você está visitando por aí. Muito legal. E ela tem autofoco, você pode tocar para ela focar num ponto específico. E como ela tem autofoco, essa câmera aqui faz 2 funções. Ela é uma câmera grande angular, ultra grande angular e uma câmera macro. Você vai poder fazer um macro, não com aquela resolução ridícula de 2, de 5 não é tão ridículo, né? 8, 16 já é muito legal, né? 50 megapixels. 50. E ela tem, obviamente, aquela função para juntar os pixels e aí dá mais luminosidade. Cara, a gente vai testar as fotos macros, mas acredito
que seja fotos macros bem decentes. Vamos testar, não vou adiantar as coisas aqui. E a câmerazinha aqui, sensor de profundidade, junto com o flash. Quanto àquele lance de ligar, de chacoalhar, deve funcionar igual funcionava. Ó, aqui a gente tem o logo da Motorola aqui na parte de trás. Uma pequena poeirinha aqui, ó, vai embora poeira, vai embora. E o logo da Motorola, desbloqueio não é aqui, eu já adiantei que é na parte frontal do dispositivo. Na lateral esquerda não tem absolutamente nada, ó, tá até difícil de focar porque não tem nada nessa lateral esquerda, ó, não tem uma ranhura, não tem absolutamente nada, nada, nada. Na parte de baixo aqui, a gente tem aqui a conexão para carregar o dispositivo e colocar o cabo, fazer transferência de dados para o seu computador caso queira, um microfone, saída de áudio e a conexão para você abrir a gavetinha e colocar os dois chips da operadora. Informação importante para você, não dá para expandir o armazenamento, é o que tem. Mas aí vem um negócio legal, é o que tem, não é pouca coisa. São 256 GB nativamente aqui nesse cara. Então você tem um armazenamento de 256 e tem 8 GB de RAM. E dá para o sistema ainda pegar 2 emprestados do armazenamento, que é 256, não vai te fazer falta. E você pode ter uma memória então de até 10 GB, certo? 8 GB de RAM nativamente, podendo ser expandido com mais 2 até 10. 8 vai ser suficiente, pode ficar tranquilo, mas caso você queira, dá para ativar e ter 10. Então, 10 GB de RAM, 256 de armazenamento, sem a possibilidade de colocar um cartão para expandir, certo? Mas acho que não vai fazer falta. Tem 2 operadoras funcionando ao mesmo tempo. E vocês acabaram de ver aqui, vou mostrar de novo essa ranhurazinha aqui. Essa ranhura aqui é para saída de áudio, que não sai áudio só por aqui, sai áudio também por aqui. Como você sabe, Rodrigo? Porque eu fui na apresentação da Motorola, como eu disse para vocês, não liguei o dispositivo ainda, mas vou ligar ele e eu fui na apresentação, então eu sei de todos os detalhes do produto. E aqui na parte frontal, a única coisa que faltou falar é da câmera frontal, que está localizada aqui, num furinho na tela, e é uma câmera de 32 megapixels, tá? Durante o vídeo a gente vai falar mais coisas sobre as câmeras e a telona aqui, que é uma tela de 6.5 polegadas, que a gente já vai ligar e eu já volto com informações extras para vocês, da tela, de câmeras, de abertura, da frontal principalmente, e mostrar mais alguma coisa para vocês. E no finalzinho trago um pedacinho de vídeo e algumas fotos, e depois vou trazer mais fotos em outro vídeo, beleza? Vamos ligar ele, voltar o backup do meu último smartphone aqui, que é um S22 Ultra, e ver como é que o bicho vai funcionar. 2 horas depois, olha, não foi 2, mas foi quase, hein? Voltei o backup aqui com todos os meus aplicativos aqui, só não entrei neles ainda com senha e tal. Mas ó, dá uma olhada na telona bonita deste cara, pessoal. Olha que tela espetacular. É uma tela OLED, melhor dizendo, é uma tela POLED. Uma tela com refresh rate de 144 Hz. Então você pode deixar ela em 60, pode deixar no automático ou pode deixar no 144 direto. Tela de 6.5 polegadas, POLED, numa resolução Full HD Plus, muito bonito, pessoal. Impressão, já tinha pegado na mão no evento da Motorola, né? As cores são espetaculares, são muito boas realmente, a resolução é muito boa, a densidade de pixel também. E, mano, 6.5 polegadas. A única coisa aqui que vai restar de dúvida pra gente é que a gente vai ter que falar, eu vou ter que falar pra vocês daqui a alguns dias, é quanto a duração de bateria. É um smartphone fino pra caramba, muito fino, muito legal de segurar, a pegada é espetacular. E ele tem 144 Hz de atualização. Numa tela OLED, a bateria é de 4.020 mAh. Não é muito, vocês sabem que a gente já recomenda aí de 4.000 para cima, 4.500, 5.000. Mas a proposta desse dispositivo é ser fino, como o Edge 20 já era fino também. Então esse aqui 5G e continua ainda mais fininho. Vamos ver. Durante esses dias eu vou trazer um update para vocês. Eu vou colocar o chip, não coloquei ainda. E eu sempre testo com chip e trazer a opinião para vocês de qual que é a experiência de uso de bateria neste cara aqui. Mais um pedacinho então da tela para vocês, pessoal. Tá vendo que aqui tem um papel de parede já animado? Eu já troquei o papel de parede e dá para você personalizar, tá? Então, ó, eu já personalizei aqui
o meu menuzinho, está personalizado do meu jeito aqui, do jeito que eu quis, nas cores, e você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou segurar aqui, ó, personalização, você pode personalizar na cor que você quiser. Deixa eu diminuir o brilho aqui, que está um pouco demais, vocês não vão conseguir ver quase nada. Você pode personalizar isso aqui do jeito que você quiser. Então eu já personalizei por tema, você pode escolher um tema, pode escolher o papel de parede e deixar do jeitinho que você quiser o menu de configurações, tá? Ele tá assim meio salmão, mas ele não tá o meu nessa cor. Então se eu voltar aqui, ó, puxar de cima para baixo, vocês vão ver aqui que a hora que eu entrar aqui, ó, ele tá num tom esverdeado, um tomzinho meio verde, e essa aqui, ó, é a tela funcionando em 144 Hz. Cara, muito louco. Tela HDR10, tá? HDR10 Plus. Muito louco, dá para configurar. E a cara aqui, velho, é a cara do Android do Pixel. Praticamente a carona do Android que vem no Google Pixel. Isso é legal na experiência desse smartphone, tá? Se você não fizer aplicação de nada aqui, ele vai ficar com uma cara ainda mais flat, todo branquinho aqui nessa parte, tá? Na parte de bateria não, de tela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, vamos ver. Tela, nível de brilho, tema escuro, dá para você configurar as cores, para quem gosta das cores menos saturadas, colocar numa saturação natural, tá? O normal vem aqui em saturada, dá para configurar ainda aqui o balanço das cores para quem tem dificuldade de visão ou prefere um pouco mais, mas já digo para vocês que é muito bom. E aqui a atualização de tela que eu falei para vocês, olha aí, ó, atualização automática, 60 Hz ou 144 Hz, você pode definir da maneira que você quiser. Eu estou navegando aqui por gestos, tá? Ó, tá configurado os gestos, mas você pode configurar para ele funcionar com os botões também normal. Dá uma olhada só, olha só, já voltei todos os meus aplicativos aqui. Olha o refresh rate, não sei se vai dar para ter a noção, porque eu estou gravando um vídeo em 4K 30, mas olha só a fluidez do sistema. E falando aqui de fluidez, o smartphone vem com o Snapdragon 778G. Aí é que é o negócio, ele veio precificado no lançamento, preço à vista dele, hoje é um dia após o lançamento, ele está custando 3.500 e alguma coisa, tá? Então, no aprazo estava 3.999, você fala, pô, é muito caro, smartphone intermediário. Pera lá, cara, ele tem uma baita de uma tela, uma baita de uma qualidade de tela, um refresh rate muito bom, ele tem áudio estéreo aqui que eu vou falar para você, que tá batendo num monte de smartphone pelo que eu ouvi lá no evento da Motorola, vamos fazer um teste, tá? Um som era alto e eu tava com barulho lá no dia da apresentação que eu testei. Então, é um smartphone que no momento, 3.999 a prazo, lançamento, à vista 3.500 e alguma coisa, mas que acredito que em menos de talvez 2 meses, ele já esteja bem mais barato que isso. E óbvio que se você não acompanha os canais de promoção, a gente tem um canal de promoção aí na descrição, tá? O Mundo Geek, canal meu lá no Telegram, que direto sai oferta. Entra lá, que se sair oferta desse cara, você vai conseguir comprar ele barato antes de 2 ou 3 meses, tá? Aqui fica uma coisa, o processador é o que tem sido usado na maioria dos smartphones intermediários, tá? Então ele é um intermediário de coração, Snapdragon 778G, que tem uma Adreno 642L, se eu não me engano, vou colocar na tela aí se eu me lembrei errado, e vai ser capaz de rodar qualquer joguinho também, tá? Então sem problema nenhum com essa quantidade de RAM, com essa tela espetacular. Resta saber só qual vai ser dessa bateria que é de 4.020 mAh. Mas adianto um negócio para vocês, a Motorola tem um histórico muito bom contra as outras fabricantes de Android, principalmente contra a Samsung, que é um contender gigante. Ela sempre dura mais nos smartphones que têm a mesma quantidade de bateria do que os da Samsung, mesmo os que têm Snapdragon. Nos meus testes sempre foi assim, 5.000 contra 5.000, 4.000 contra 4.000, 4.500 contra 4.500, a bateria sempre dura mais aqui. A questão é que o refresh rate é ainda maior, é 144 Hz. E vamos ver se ele não esquenta, porque quando eu estava voltando o backup aqui, ele não esquentou nada, pessoal. Vamos fazer um testezinho de áudio também já e ver qual que é a dos joguinhos, rapidinho para ver. Mas já vou adiantar, vai rodar qualquer game de boa. E eu falei que ia dar mais detalhes das câmeras, pessoal. Eu não tinha falado da câmera grande angular, é uma f2.2 e a câmera frontal também é uma câmera de 32 f2.2, certo? 32 megapixels, também vai fazer o quad pixel para juntar os pixels e dar mais luminosidade para você. O dispositivo grava vídeos em 4K 30, grava vídeos 4K 30 na frontal e traseira, certo?
e grava vídeos em Full HD, 30 e 60. Grava vídeos em câmera lenta e você pode gravar um câmera lenta aqui até 960 fps, que é bastante coisa. Além do áudio estéreo, se ficasse devendo alguma coisa aqui, eu diria que é talvez carregamento sem fio, que geralmente o intermediário não tem, e proteção IP, tá? Que a Samsung traz nos delas. E vamos ver. O preço, falo para vocês, 3,5 não é convidativo, mas vocês já sabem do mercado nacional como é que é. Lançamento, tudo é caro, depois tudo cai. E galera, tem o desbloqueio na tela, né? Vou colocar meu dedo aqui, ó. Você pode cadastrar quantos dedos você quiser aqui. Eu cadastrei 4. E o desbloqueio aqui, ó, é na tela. Não é um desbloqueio que é ultrassônico, é um desbloqueio óptico, obviamente, mas eu não tive nenhum problema aqui para desbloquear ele com o dedão aqui, ó. Normal, desbloqueou todas as vezes tranquilamente, não tem desbloqueio então na lateralzinha, né? Geralmente está vindo aqui, é um desbloqueio direto na tela. Então deu para ver, galera, que o dispositivo traz muita coisa de top de linha, certo? Muita coisa. Não traz um chip de top de linha, mas esse chip é realmente muito bom. Tanto é que a galera que vive comprando o Galaxy S20 FE, quando pergunta para mim outra opção, eu falo, ó, outra opção do seu gosto, que tem Snapdragon 778G, que vai ser muito bom. Não é top de linha, mas é muito bom e vai rodar qualquer coisa. Ó, pessoal, bora lá. Vou colocar um som aqui para vocês escutarem. Meu microfone está aqui, vocês não estão vendo, mas ele está nessa região. Quando eu faço unboxing, eu não gravo com aquele outro microfone que aparece aqui, eu gravo com aqui porque o movimento faz a voz ir para todos os lados. Vou colocar um som, vou aproximar aqui para vocês escutarem, tá? Ó, vou colocar um som aqui, vou ficar em silêncio, vou colocar já. O áudio é estéreo, tá? Volume máximo, ó. Volume máximo. Toca alto. Som estéreo. É, pessoal, toca alto, eu já tinha testado lá no evento da Motorola. Enfim, eu acho que, além de ser fino, um dos destaques desse cara, além da tela, é o áudio. Você sente a vibração, o áudio fluindo por dentro aqui, sabe? Não é igual outros dispositivos que você parece que não tem, parece que aqui já teve, eu não lembro qual o smartphone, que tinha também uma transmissão, acho que era um LG, que o som fluía por dentro. Você sente na mão a batida, ele vai vibrando. Então, acho que ajuda na condução. Ninguém falou nada disso da apresentação, mas eu acho que ajuda na condução do áudio. Áudio Dolby Atmos, então dá para você configurar o áudio aqui da maneira que você quiser, aqui e nos fones de ouvido. Qualidade é muito boa. Um dos destaques desse cara, para aquela galerinha que fala, ah, eu gosto de áudio, o áudio não é estéreo. Por isso que eu falei no começo do vídeo que a Motorola vem escutando, tá? Eles escutaram sobre áudio estéreo, no outro dispositivo que eles lançaram com proteção. Enfim, coisas que eles não vinham olhando, começaram a olhar. A única coisa deste cara aqui é que no evento ninguém falou nada sobre a política de atualizações deste cara, tá? Já tinha falado no outro evento de 2 anos de outro aparelho, não vou lembrar se foi o Edge 30 Pro, que foi 2 anos prometido. Esse eu vou entrar em contato com a Motorola no dia de lançamento, não teve aquele famoso perguntas e respostas, então a gente não teve oportunidade de perguntar, então ficou no ar qual seria o tempo de atualizações de segurança e atualização de Android, já que ele já vem com o Android 12. Bom, vou testar, mostrar para vocês só aqui um pouquinho, mostrar realmente um pedacinho dele rodando um Call of Duty aqui e mostrar as configurações que habilita, tá? Esse Snapdragon 778G com esta Adreno vai te limitar em pouca coisa, praticamente vai ser quase igual um top de linha para rodar bastante tipo de jogo. E aqui, ó, vou habilitar aqui, ó, nesse botãozinho, ó, o alto desempenho para jogar. Estão vendo aí, ó? Habilitei aqui o modo de alto desempenho, bloquear notificações, só clicar de volta para assumir.
E vou aqui em configurações e vamos mostrar qual que é a dos gráficos aqui, ó. Áudio e gráficos, olha só. Muito alta e alta, já tinha colocado aqui, ó, no muito alto e alta. Ele veio aqui no alta, tá? Ele veio no alta, eu no muito alto em cima e aqui veio no alta. Eu coloquei para o máximo aqui. Óbvio que você tem mais configurações para baixo para fazer, mas isso aqui já mostra muito do que um smartphone é capaz de fazer com o jogo. Eu vou deixar aqui no máximo, muito alto aqui, para rodar um pedacinho de jogo para vocês. Vamos lá, vou entrar em qualquer game aqui. Eu não sou muito bom nisso aqui, faz tempo que eu não jogo, mas é o único joguinho que quando eu tenho tempo eu jogo, tá? Vamos abrir aqui. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Ó, o meu microfone tá aqui. Aqui, então vai estar captando de longe, ó. Tem que aproximar para vocês escutarem o áudio, tá? Vamos lá, ver se vai manter um foco aqui. Ah, não ligue para foco também, vai dar para vocês verem mais ou menos, acho. Deixa eu tirar essa caixinha daqui que acho que vai me ajudar. Tá? Vamos ver se eu consigo jogar, movimentar aqui. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Um pouquinho só. Essa arminha aqui não dá muita movimentação, que ela é pesada. Já morri porque faz tempo que eu não jogo. Ai, filho, libera o meu capacete aí, vamos. Tá com o brilho baixo, o velho não tá enxergando muito aqui. Mas vou movimentar aqui pra vocês verem. Ah, já morri de novo. Vou movimentar aqui pra vocês verem que não tem lag nenhum. Cara, é muito alto o som. É muito alto. Tô tendo que falar alto aqui pra me escutar. O áudio é muito alto. Muito alto mesmo. A tela é muito boa. Ó, vou andar aqui, tentar não morrer. Bom, pessoal, vamos lá para os comentários deste unboxing. Não estamos falando de um review, é unboxing, pessoal. Enfim, eu gostei demais, para não falar que eu adorei. Primeiro, é um aparelho fino. Eu não faço questão de fino, para falar a verdade, mas já que a proposta do produto é ser fino, ele é fino e bonito. Eu acho até que o Edge 20 quadradinho deixava esse módulo aqui um pouquinho mais bonito do que o Edge 30 agora. Mas ele é fininho, tem 5G, tem áudio estéreo, tem tela PLED, refresh de 144 Hz. Cara, com carregamento de 33 watts, fininho. Não tem um detalhe, aliás, ele tem aqui proteção Gorilla Glass 3, não é um Gorilla Glass forte, não é um acabamento aqui todo em metal, então você não tem. Mas enfim, pessoal, parece ser um produto para os intermediários que vai agradar bastante o público, porque me agradou com tudo isso que tem. O áudio é coisa de sensacional. Áudio e tela, que eu acho que o que a gente mais procura hoje é o áudio visual, né? O que você escuta para quem vai jogar jogo, realmente, o áudio é muito bom. A tela é muito boa. Lag zero na configuração máxima do Call of Duty. Esquentar, não esquentou nada durante o processo que eu estava fazendo a transferência do meu backup aqui, que demorou quase, olha, umas 2 horas para acabar de baixar tudo e a transferência. Velho, parece ser muito bom. Resta então a gente ver as fotos e os vídeos desse cara, como é que vai ser o testezão nosso, tá? Vamos ficar aí na sequência, não vou nem finalizar o vídeo. Na sequência vocês vão ver um pedacinho, para quem aguentou ficar aqui até agora, nesse vídeo enorme, um pedacinho de umas fotos e uns videozinhos curtos. Não é o teste ainda de vídeo e de fotos, que eu vou fazer bastante foto, bastante vídeo com todas as câmeras, tá? Curtam aí agora. Aí, pessoal, como eu falei, esse não é o vídeo de teste de câmeras, tá? Então isso aqui é só para vocês terem um agradinho no final do vídeo. Essa aqui é a câmera frontal do Edge 30, gravando em 4K 30, tá? Não faz 4K 60, 4K 30, é um Snapdragon 778. E essa aqui é a qualidade. Agora são praticamente 8h30 da manhã, o sol tá bem aqui, quase 40, uns 30 graus, vai, 35 graus. Enfim, essa é a qualidade da câmera frontal, caminhando um pouquinho. Já já vocês vão ver umas fotinhos, tá? Meia dúzia, tá bom?
frontal, essa aqui. Não sei se dá para ter uma noção. O céu tá nublado e tá com bastante fumaça de até queimada, né? E de frente para a luz é assim. E contra a luz está assim, tá? Mas tá meio fumaçado mesmo lá atrás, não tem céuzão bonito não, tá branco realmente. Um pedacinho de traseira agora. Essa aqui é a traseira principal, em 4K30 também, tá com estabilização agora. E a frontal também eu gravei com estabilização, tá? É uma câmera de 50, então você pode dar um zoomzinho, tá? Se eu segurar, eu posso ir aproximando, dar um zoom até 6x gravando aqui, tá? É óbvio que tudo digital. E você não consegue cair para a câmera ultra grande angular que tem autofoco, tá? Então essa aqui é a principal. Se eu quiser utilizar a outra, eu tenho que parar a gravação para ir para ela. Mas deixa eu ver se ela grava em 4K também. Grava, cara. Essa aqui é a grande angular, ultra grande angular, né? Porque grande angular já é chamada a normal nos smartphones. Essa aqui é a ultra grande angular que tem autofoco e grava em 4K nela também, tá? E se pá, acho que grava até no macro também, tá? Então vou tentar virar para mim. Essa é a grande angular que tem autofoco, então se eu aproximar minha mão assim, eu acho que deve focar em 4K, tá? Caminhar um teco, eu disse que é só um testezinho, o outro teste é outro dia, tá bom? Tá bem nublado para alguns lados, tá? Bastante fumaça. Enfim, vamos ver se faz na macro também. Olha aí, pessoal, aparentemente, tirei meu relógio aqui, ó, aparentemente ele habilitou a macro, o foco tá indo e vindo aqui, ó, mas ele habilitou 4K na macro, ó. Isso aqui é muito perto, velho, ó. É o meu relógio, dormi pouco essa noite, em 6 horas e 3 minutos. Ele habilitou o 4K na macro também. Então, tem vídeos em 4K até na macro, ó. Bem de pertinho. Bom, era só para dar um gostinho para vocês. Então, fiquem com algumas fotos aí, meia dúzia, 10 fotos no máximo. E depois, tchau, tchau. E aí, até o vídeo de teste de câmera. E depois um vídeo falando sobre bateria e tal. Beleza? Se inscreve aí no canal. Abraço.